Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Aqui quem fala é o William Fernando e nesse vídeo eu vou dar dicas de como criar um post para social media simples e rápido. E essas dicas vão ajudar você em poucos minutos criar posts incríveis. Vamos lá! Primeiramente, eu vou vir aqui em arquivo novo, vou criar um novo projeto de 1920 por 1080, só que eu vou mudar as configurações. Em largura eu vou colocar 1080 e em altura 1080 também, tá? O nome desse projeto vai ser Post. Pronto, vou desmarcar a opção de pranchetas e vou vir em criar. Como eu coloquei a altura e a largura do mesmo tamanho, eu vou ter um projeto quadrado, né? Vou apertar Ctrl 0 para se ajustar, converter isso aqui em camada e aqui vai a primeira dica. Evitem utilizar muitas cores em seus projetos. Utilizem no máximo 2 ou 3, tá? Não é que você não pode utilizar várias cores no seu post, no seu projeto. Você até pode, não é uma regra isso aqui. É uma dica minha, tá? E eu digo isso porque você vai ter um projeto com uma harmonia entre as cores muito melhor, um design muito melhor, tá? E já vem uma segunda dica. Estamos falando aqui de criar um post rápido. Então, utilizem as formas básicas do Photoshop. Você não precisa criar uma nova forma para fazer um post interessante. Utilizando quadrado, retângulo, triângulo, bolinha, você consegue criar projetos muito interessantes. Então, utilize as formas básicas, que no caso aqui eu já vou começar utilizando um retângulo, tá? Eu vou vir aqui e colocar um retângulo mais ou menos aqui, certo? Vou escolher a cor desse retângulo, vou colocar um tom de cinza. Eu sempre gosto de utilizar como plano de fundo duas cores diferentes, tá? Assim eu consigo fazer uma inversão de cores. Já vou mostrar o que é. Então coloquei metade aqui cinza, né, nessa forma, nesse retângulo. Agora vou criar um texto. Então vou vir aqui no texto e vou criar um texto, deixa eu ver, pode ser fashion. Vamos criar um texto fashion. Está nessa cor amarela aí, que eu vou mudar depois. Vou diminuir esse texto. E já vem outra dica para vocês. Seguinte, não fique preso na orientação do texto horizontal. Não fica pensando que o seu texto sempre tem que estar horizontal. Brinque com a orientação do seu texto. Coloque texto na diagonal, coloque texto na vertical. Brinque com a orientação, tá? No caso aqui eu vou segurar o Shift e vou colocar esse texto em 90 graus. E vou posicionar ele mais ou menos aqui, ó. Certo? Centralizado aqui. E aí entra aquela coisa que eu já falei, é fazer a inversão de cores. Aqui eu não tenho cinza e aqui eu não tenho branco. Então, o meu texto eu vou colocar branco. E alguns textos que eu jogar para cá eu vou colocar cinza. Basicamente isso é a inversão de cores. Então no caso aqui eu vou colocar esse texto na cor branca. Ok. Agora eu vou criar mais um texto e também na vertical. Eu já posso até fazer uma cópia desse texto segurando o Alt. Ok, e vou trocar a cor. Eu vou escolher uma cor qualquer por enquanto, tá? Não vai ser essa cor que eu vou escolher, vai ser uma outra dica que eu vou dar para vocês. Pode ser essa cor por enquanto, tá? Vou diminuir um pouquinho o tamanho desse texto e vou escrever outra coisa. Pode ser aqui, eu vou colocar aqui Salles, como se fosse desconto, tá? Vamos lá, colocar isso aqui e centralizar mais ou menos aqui, tá? Vou deixar um espacinho entre os textos. Uma vez feito isso, eu vou abrir uma outra imagem em uma aba separada, tá? Eu vou vir aqui em arquivo, abrir. Eu tenho essa imagem aqui que eu peguei na internet, tá? Essa imagem aqui, eu vou fazer a seleção dessa modelo, tá? Então vou vir aqui em selecionar, assunto. Basicamente o Photoshop já vai fazer essa seleção para mim. Como estamos falando de um projeto mais rápido, eu não vou me atentar a tanto detalhes de seleção. Ele já fez uma seleção bem interessante aqui, para mim está satisfatório. Vou pegar essa seleção e arrastar lá para outra aba e jogar no meu projeto. Pronto, e posicionar isso aqui mais ou menos aqui, ó. Essa modelo vai ficar embaixo de tudo, inclusive dos textos, tá? Vai ficar mais ou menos aqui. E puxar ela um pouco para cá. Esse texto aqui eu não quero que ele fique por cima dela. Então o que eu vou fazer? Eu vou puxar um pouquinho esse texto e essa forma. Vou selecionar a forma, segurando o Shift, o texto e arrastar um pouco para cá. Agora eu vou pegar esse texto também e vou arrastar um pouco para cá. Mais ou menos aqui. E vou posicionar ela aqui. Ok. E agora vem mais uma dica. Como eu disse, eu gosto sempre de criar uma harmonia entre as cores. Quando eu vou utilizar uma imagem no meu post, eu costumo pegar uma cor dessa imagem para trabalhar no post inteiro. Então, eu vou pegar essa cor que ela tem nessa blusinha dela aqui, ó, tá? Eu vou pegar essa tonalidade de azul
e colocar no post inteiro, tá? No meu projeto inteiro. Essa é a base de cor que eu vou utilizar. E vocês vão ver que o post vai ficar com uma harmonia muito melhor de cor. Vamos lá. Então eu vou vir aqui, selecionar esse texto 2 vezes para entrar no modo de seleção, clicar aqui para trocar a cor. Quando eu estou com o seletor de cor aberto, se eu deixar o cursor do mouse, ele vira um conta-gotas. Se eu ligar o fixa, ele vira uma mira, tá? E com essa mira eu vou pegar exatamente essa cor aqui. Pronto, vou dar um OK. Certo, agora sim, estou tendo uma harmonia entre as cores aqui. E reforço mais uma dica. Utilizem as formas simples, as formas básicas que você consegue criar posts rápidos e com design que não tem erro. Então eu vou pegar agora aqui a ferramenta de retângulo arredondado. Vou criar um retângulo arredondado aqui. Vou criar mais um aqui. Ok, já vou colocar ele nessa cor aqui que eu utilizei por último. Mesma coisa aqui. Vou colocar a mesma cor. Vou vir aqui também criar uma elipse. Segurando o Shift eu vou criar uma elipse perfeita. Mais ou menos aqui. E posicionar aqui. Agora eu vou pegar aqui novamente essa elipse. Vou criar uma elipse bem pequenininha aqui, segurando o Shift. Mais ou menos assim. Agora eu vou precisar apertar um Ctrl mais aqui, ó, para me aproximar bem dessa bolinha aqui. Vou colocar nela a cor branca. Certo. E aí eu vou fazer cópias dessa bolinha. Então, segurando o Alt, eu vou arrastar essa bolinha para baixo. O Photoshop já vai me dar uma distância, certo? Quando eu fazer a próxima cópia, ele vai me garantir que eu mantenha a mesma distância, né? Por quê? Porque eu estou com as guias inteligentes ligadas. Se você não tem esse recurso ativo, você vem aqui em visualizar, vem na opção aqui de mostrar e vem na opção de guias inteligentes. Deixa marcada essa opção, porque ele vai te ajudar a manter a mesma distância dos objetos. Agora, quando eu segurar o Alt para fazer a próxima cópia, ó, ele já vai me mostrar quando ficar na mesma distância do outro, ó, que no caso é aqui, ó, certo? Novamente, vou fazer mais uma cópia segurando o Alt. Quando for a mesma distância, ele vai fazer assim, ó. Soltei, seleciona tudo segurando o Shift e aperta Ctrl E para mesclar em um objeto só. Ctrl 0, tá? E já posiciono isso aqui centralizado, ó, mais ou menos aqui. E aí, como eu disse, eu posso simplesmente brincar com as formas. Eu vou pegar isso aqui que eu criei, segurando o Alt, vou fazer uma cópia. Opa, eu aumentei. Segurando o Alt, como está muito distante, é complicado. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou apertar um Ctrl J para fazer essa cópia. Selecionei a camada, apertei um Ctrl J e agora eu posso arrastar. Vou rotacionar, segurando o Shift e posicionar aqui, ó. Pronto, vou dar um Enter. Vocês estão vendo que eu não estou utilizando formas incríveis para criar esse post, né? Bom, vou criar mais um texto aqui, tá? Eu vou criar um texto aqui, deixa eu ver, opa. Eu vou clicar aqui no espaço vazio, porque eu estava editando aquele texto. Pronto, vou colocar aqui um texto bem menor, né? Tá muito grande esse texto. Vou colocar aqui www, deixa eu já posicionar ele no local, só para ver como vai ficar. Perdi meu texto, vou jogar ele lá em cima de tudo, ó. Pronto. Vou diminuir o tamanho dele e colocar uma fonte Arial. Por enquanto. www.animeart, tá? .com.br. Vou diminuir o tamanho desse texto ainda mais. E posicionar aqui. O .com ficou meio estranho aqui, né? Vou arrastar essas bolinhas um pouquinho mais para cá. Prontinho. Com esse mesmo texto, eu seguro o Alt, vou fazer uma cópia dele, trazer ele para cá, ó. E aí eu vou colocar saiba mais. Certo, eu vou aumentar um pouquinho o tamanho desse texto. E vou deixar ele como bold. Certo, centraliza aqui nessa forma. E para finalizar, aqui você pode colocar o seu logo, né? Eu vou colocar aqui, ó, só de exemplo. Eu vou colocar a letra A aqui, ó. Opa. Aqui você pode colocar o seu logo. Vou segurar o Alt, fazer uma cópia disso aqui. Certo, vou diminuir isso aqui. Ok, post finalizado. Vocês viram que
com pouco tempo e com formas básicas, eu consegui criar um post com design muito bacana. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo ao ponto de deixar o seu like. Não se esqueçam, vamos postar conteúdos com frequência em nosso canal, então dá aquela força e inscreva-se em nosso canal. Fiquem com Deus e até lá!